Vamos estudar hoje o livro O Tarô de Marsella, Carlos Godo, com a carta do Mago na frente, para a gente dar uma estudadinha nela. Livro publicado em 1985 e reeditado até hoje. Pequenininho, fininho. Então, que desde a época que o tarô se popularizou, ele é conhecido como um sistema de adivinhação. Também um passatempo ou distração, e que os ocultistas viram no tarô algo mais importante do que a distração, e daí a popularização do tarô. Método de simbolomancia, adivinhação através dos símbolos. O sistema é válido e resiste à análise a partir dos parâmetros teóricos da moderna parapsicologia, que estuda os mecanismos dos processos paracognitivos. Ui! Agora apareceu parapsicologia, né? O que é a parapsicologia? Bom, momento histórico em que a ponte entre consciente e inconsciente aparecem como alternativa para o homem sair da crise filosófica e psicológica. Né? Então, nesse momento onde também aparece essa ideia de consciente, inconsciente, e aí alternativas para o homem através desses caminhos, entre essa ponte, entre consciente e inconsciente. O tarô aparece, né, é usado, manipulado como um trampolim para mergulhar nesse tal do inconsciente. De novo, então, inconsciente, Jung, e por aí vai, coisas que a gente vai ver mais para frente. Aí o livro tem uma apresentação, né, cita as pesquisas sobre o tarô, as abordagens tradicionais de tipo esotérico com S, as pesquisas modernas sobre mitologia, a parapsicologia que ele já citou, a simbologia e a psicologia arquetípica Jung. Admite que a origem do tarô é desconhecida, há várias teorias, egípcios, chinês, indianos, ciganos, originários da Ásia Central, teoria trazida pelo Papus, que a gente já estudou aqui, o livro do Papus, e que a primeira prova concreta do tarô são algumas cartas francesas do século XIV, ou seja, século XIV, entre o ano de 1300 e 1399. E como a primeira prova concreta data dessa data, quebra um pouco com a teoria de que a origem foi com os ciganos, porque os ciganos chegaram na Europa depois do século XIV, né? Pelo menos o tarô propriamente dito no modelo do Marsella, né? Não tenha sido originário dos ciganos. As ideias dos sábios ocultistas de alguma civilização antiga, Egito antigo, e por aí vai. Que o tarô surgiu e se popularizou também como distração.
A abordagem dos ocultistas, que o tarô guarda a chave dos mistérios, o segredo da real natureza do homem, do universo e de Deus. Aí, Platão, Plotino, e por aí vai, né? Filósofos gregos, Platão antes de Cristo, Plotino depois de Cristo, a gente vai pegar um pouco mais tarde, né? Da onde vem essa ideia dos mistérios, da real natureza do homem, o universo, Deus, com letra maiúscula. Que também o tarô é um meio educativo, né? E por que não pensar dessa forma também, né? As cartas, os jogos, tema também legal para pontuar para o estudo mais adiante, mostrando a ordem e a edificação do universo, como se fosse uma escada simbólica que conduz do céu à terra. O homem pode elevar-se na ordem espiritual. Cada arcano como um degrau que deve ser vivido. Então, essa ideia de evolução espiritual, caminho, céu e terra, ideias interessantes que permeiam aqueles filósofos com quais a gente provavelmente vamos trabalhar no futuro. Estamos estudando para isso. Eles estão aparecendo, né, nos livros e nos estudos de tarô. E o que acontece? Que, na verdade, nenhum intérprete do tarô pode reivindicar para si a posse da chave definitiva para sua interpretação. Cada arcano está carregado de um simbolismo subjetivo, né? Também, né? Porque você lê, você vai conhecer o arcano, você vai saber o arcano, você já vai ter lido até estudar sobre o arcano, mas você também vai ter a sua percepção subjetiva, ela está embutida em qualquer percepção de qualquer ser humano no planeta Terra sobre qualquer coisa. A subjetividade está também presente, né, na percepção, faz parte dela. O grau subjetivo, né? Sim, não tem uma explicação definitiva por conta de que existe uma certa subjetividade. Vai depender do ângulo e perspectiva. Né? Lembrando que, né, o mago não vai deixar de ser um mago por mais elástica que seja a sua subjetividade. Boa para pensar, né? Até onde um arcano pode ir, até onde uma subjetividade pode levar um arcano e essa relação do sujeito com o objeto, entendendo o objeto como sendo o próprio tarô. Até onde essa subjetividade pode dizer que o mago não é um mago? Tudo bem, o mago pode não ser um mago, mas vai ter um contexto em torno disso para ele ter que deixar de ser. Aí eu já estou pegando bem pesado também na reflexão, mais para frente a gente retoma isso de alguma forma. E ele traz ideia de distorções, né, sobre o tarô, como abordagens supersticiosas, né, das cartas. Você vê a carta, sei lá, da morte, da torre do diabo, e fica achando, ai meu Deus, né? E até uma visão até talvez medieval sobre isso. Fantasias e especulações. Então, diz, né, no texto que por conta dessa diversidade, né, essa subjetividade que está embutida também na interpretação do tarô, há um preconceito de autores racionalistas, de novo a palavra racionalista, lembrando que racionalista, o que é isso? Ser racionalista, né? O que é razão?
Qual é a diferença entre racionalismo e razão? Estudar isso. Então, que há um preconceito de autores racionalistas quanto à validade do tarô por conta de ser muito flexível ou possível subjetividade da interpretação. Não tem acordo com isso. Não. Não é por conta de que algo tem uma interpretação subjetiva de cada um que você vai desvalidar a existência, o trabalho, a eficácia daquele algo, a possibilidade de diálogo com aquele algo. Mas também não desfigurou a natureza mais profunda das cartas, né? Então, ele diz que tem esse preconceito, mas também é verdade, o preconceito vem dos dois lados, né? Uma pessoa que estuda tarô tem também um preconceito contra a própria razão, né? E chama de quem usa a razão de racionalista de forma talvez um pouco equivocada. Por isso que é bom pesquisar esses termos e tudo mais. Que o tarô é puro simbolismo, fala de uma linguagem que emerge da mente coletiva do homem. Que o tarô atraiu o estudo do Jung, Carl Gustav Jung, que o Jung era interessado na ciência dos símbolos, sabia que os significados atribuídos aos mesmos variam no transcurso dos séculos, mas historicamente os valores são constantes, né? Então, olha aí, essa ideia de mudança, de variabilidade não só subjetiva, mas também em contextos históricos diferentes, mas a coisa se mantém a mesma, mas as interpretações são diferentes. Então, como que se dá essa relação? Né? Subjetiva e objetiva da coisa. Meu Deus, que aula! Relação sujeito e objeto. Que a gente encontra o tarô na história da adivinhação, coisa pela qual Jung se interessou, essa questão de história de adivinhação, história das religiões, psicologia dos povos e indivíduos, símbolos, mitos, lendas, né? E a partir disso tudo, a teoria do inconsciente coletivo. Então, né, no livro de tarô, nós estamos falando com Jung, né? Temos que conhecê-lo, porque aqui não dá para conhecê-lo. Dá para se aproximar. Tudo acontece como se cada indivíduo deitasse suas raízes psíquicas num fundo comum a toda a espécie humana. E que talvez isso já aparecia no conhecimento de quem criou o tarô, pois a pessoa que contempla as cartas e sabe refletir sobre as cartas sente surgir no âmago de si mesma as respostas desejadas. Né? Então, a experiência com o tarô traz essa ideia que, de alguma forma, o Jung está trazendo, dessa comunicação com o inconsciente coletivo. Para a compreensão da vida, do ser e tudo mais. Então, essa questão inconsciente, consciente, é um prato cheio para quando aparece o tarô e para a utilização do tarô, para as experiências com o tarô, para as teorias criadas sobre o tarô, né? Independente se Jung fala ou não, parece que não, ele cita o tarô, né? Dentre outros oráculos. Ele não estuda o tarô especificamente, mas o tarô está dentro, né? Ele não vai estudar arcano por arcano, mas
tarô vai fazer parte dos elementos criados pelos homens no trabalho que Jung está construindo sobre o inconsciente. Então, esse livrinho se propõe a ser um texto básico introdutório. Então, também trabalhando com a ideia de que as cartas têm um valor individualmente, sozinhas, né, separadas, isoladas uma das outras, e também tem um significado em relação uma com as outras. Então, essa dinâmica é excelente para estudar. Né? Como que é a carta, o mago, por exemplo, da capa? Como que a gente vê o mago? Mas como que é o mago acompanhado de cada uma das outras cartas? Como que ele se movimenta? Como que ele conversa com elas? Como que ele age como um mago? Ele deixa de ser mago? Não, é um mago que está ali, mas ele vai agir das milhares de formas, né? Bom para estudar. Alguns jogos cita que alguns jogos não apresentam o número 13 por superstição, né? E que as cartas de jogar que a gente conhece deriva dos arcanos menores do tarô. Né? Lembrando a origem obscura e controvertida, tarô egípcio, tarô cabalista, que com os ciganos ganham um novo modelo de cartas, que na Idade Média cada corte já tinha o seu próprio adivinho, ou seja, provavelmente um jogo diferente. E sugere a leitura do tarô clássico de Stuart Kaplan, porque tem citação de vários tipos de jogos de tarô, né? Sugestão de jogos diferentes de tarô. E estuda, né, os diversos tarôs europeus de várias épocas. Origem chinesa, que tinha umas tabuinhas desenhadas que evoluíram para o dominó, mas também bem controverso isso. E que o Marcelo é o primitivo tarô ocidental. E aí ele entra nas interpretações das cartas. Então, eu achei um panorama interessante, né? Bem geral, e deu para ver. Interpretação através do simbolismo, das reações intuitivas que despertam esse simbolismo, que é o que ele chamou ali, talvez, antes, né, de subjetivo. O posicionamento em relação às cartas vizinhas e as cartas como um canal de captação do todo. Essa ideia de todo também é interessante, a gente vai ver mais para frente, né? Que ideia é essa de todo? Mergulham nos padrões cósmicos que regem a existência, aqueles que lançarem um olhar para dentro ao invés de querer desvendar o amanhã, né? Fazendo uma crítica a quem está preocupado com a adivinhação. E trabalha os 3 níveis de profundidade do tarô: físico, mental e espiritual. É assim que ele vai fazer a interpretação e vai ler cada carta do tarô. Ou físico, que é o consciente, mental, que é o subconsciente, e espiritual, que é o inconsciente. Então, começa a fazer analogia com essas ideias de consciente e inconsciente. Nível físico, que é a interpretação literal da carta, conteúdo gráfico, superficial, epidérmico, conforme os problemas do dia a dia, lá do material, biológico, racional. Nível mental, são as fronteiras abstratas, forças e leis que regem a natureza, o cosmos.
percepção do mundo ao redor, não só com o intérprete, as grandes tendências do seu futuro, em termos de uma autoavaliação, experiências estético-sensoriais, antes no nível físico, orgânicas. O nível mental é o elo de ligação entre o material e o espiritual. E aí, no nível espiritual. Então, cada carta você pode fazer essa leitura nesses níveis. Também é um bom exercício para estudar. Caráter eterno do ser. Então, entra no nível espiritual, que é o caráter eterno do ser. O mundo material não exerce influência. Aí começa a gente a poder questionar, né? O mundo material não exerce influência no nível espiritual? Boa pergunta. Transcendência de suas limitações materiais, parte imortal. De novo, Platão. Né? Que a matéria nos limita. Que é uma parte mortal e uma parte imortal. Ser um canal aberto dos planos superiores. Crescimento espiritual e energético, romper o ego, libertar o eu. Né? Então, essa visão, né? O mundo material é negativo, o mundo espiritual é positivo, então separado do outro, complicado. Pensar sobre isso. E aí vem a análise individual das cartas, que é o grafismo, que envolve as cores das cartas. Interessante esse estudo observar também a questão das cores. A distribuição delas na mesa, em cada casa, em cada jogo, né, em que casa que ela cai, como que ela está distribuída na mesa, no jogo. O simbolismo gráfico mesmo, em relação com as cores. As geométricas têm a ver com a essência e com o espírito, as cores com as condições psicológicas ou estado espiritual. Objetos são os naipes, tem a ver com os naipes, os objetos das cartas, tem relação com os naipes. E a direção e posição também, não só da figura dos arcanos, mas de tudo o que está na carta, né? A grafia da carta mesmo. Todas essas interpretações podem variar e deve-se levar em consideração todos os elementos que estão atuando sobre a leitura. E aí vem a análise em conjunto. Então, harmonia ou desarmonia dos elementos antagônicos, se tem influências recíprocas, então é bom estudo também. Localização da carta dentro da leitura em relação às outras. Aí entra com a leitura dos arcanos maiores. A simbologia conteria aquele arquétipo universal, por isso estudo a importância que se dá para os símbolos, porque o símbolo contém o que se chama de arquétipo universal. O que é isso? Aquela ordem maior que rege a existência, macrocosmo, da qual o ser humano é um pálido reflexo, projeção, mas parte integrante, ainda que diminuta, microcosmo. Então, uma ideia também que remete muito ao Platão. O estudo das lâminas. Então, aí entra mais com detalhe no estudo de cada um dentro dessa análise individual, né, das cores, e a gente pode dar uma pincelada no mago, né, como que ele faz essa leitura, usando a gente como exemplo do mago, e o mago nesse nosso estudo aqui, manipulando esses estudos, separando, olhando, o que a gente vai pesquisar mais para frente, qual é a relação entre os elementos. Interessante essa carta da capa. Vamos ler o mago?
O homem no sentido natural, desconhecedor de suas potencialidades e possibilidades. Seu chapéu forma lemniscata, o 8 horizontal, símbolo do infinito e do conhecimento esotérico, com S. Os ombros formam um círculo e a mesa forma o quadrado da matéria. Nas mãos do mago vemos o bastão, cetro, e a moeda, círculo, de maneira oposta, representando o engano. O vegetal significa vitalidade. Detalhes importantes: a oposição do cetro com a moeda. Os braços formam o Aleph. Então já entra essa ideia aí de cabala. O disfarce do potencial dos objetos sobre a mesa. Punhal, espada, taça, é o cálice, moeda, círculo, bastão, cetro. O olhar e a direção do olhar do mago. Interpretação. Numa posição correta, ou seja, em pé. Início de atividades. Excesso de vermelho. Observar que tem um excesso de vermelho na carta do mago. Empenho para falar, atuar, estudar ou escrever. Capacidade de aceitar riscos. Inteligência alerta e aberta. Eloquência persuasiva. Se o mago, se você considerar numa posição invertida, charlatanice, covardia, fraude. Em sentido esotérico, com S, reconciliação de extremos, desenvolvimento do eu dentro das possibilidades oferecidas pela vida, a cegueira do homem perante seu próprio estado e suas potencialidades espirituais. Boa reflexão, hein? Então é simples, é curta a leitura, mas acho que ajuda a abrir horizontes para refletir, para estudar. Os arcanos menores vão ajudar aqui a esclarecer, explicar, acrescentar detalhes, minúcias, focalizar melhor as ideias. São úteis numa consulta mais complexa, se você quiser aprofundar. Também temos os 3 níveis de significado nos arcanos menores: o material, o mental e o espiritual. Quais seriam os elementos fixos do nível material? As cores, que representam estágios do desenvolvimento humano, o nível de consciência de um indivíduo num determinado momento. Então, as cores também seguem esse significado de evolução, de desenvolvimento. Os naipes também um elemento fixo do nível material de leitura. No árabe, significa representante ou mensageiro. Aspectos de atividade é o paus e o espadas. Paus, atividade interna, espadas, atividade externa. E de passividade, copas e ouro. Copas, passividade interna. Ouros, passividade externa. Diz Carlos Godo. Mostra uma relação quádrupla, cartesiana. Não, porque ele faz essa relação quádrupla. E aí, está nada observar no quadrinho, né, quádrupla, bem arrumadinho, cartesianamente. Olha o cartesiano aí, ó, né? Porque essa reta x e y para organizar, para fazer uma analogia por cima e sobrepor os naipes aos conhecimentos.
filosofia, religião, ciência, arte, né, para fazer essa sobreposição, praticamente uma analogia até matemática, porque ele usa o plano cartesiano para fazer essa sobreposição, né, então acaba que usa. As figuras também são elementos fixos do nível material, rei, rainha, cavaleiro, valete, e as relações entre os naipes e também com os arcanos maiores, então essas relações todas entre as figuras. Os números também é esse elemento fixo no nível material de leitura, que vai do 1 ao 10. Esse conjunto deu origem às cartas de jogar, por isso algumas pessoas leem a sorte com um baralho comum. Então, trabalha com a numerologia do número 1 ao número 10. Algumas dicas para leitura, que o consulente pode ou não informar para o intérprete a sua pergunta. É verdade. Se você não perguntar, aparece, né? O tarô está ali, vai falar, vai abrir. Né? Então, é bom pensar sobre isso, para estudar também, experimentar. É legal perguntar também, né? Saber elaborar a pergunta, mas também se não perguntar, aparece. Então, exemplo de leitura, leitura por 3, leitura por 5, por 7, por 10, por 12. E que é possível você criar um método pessoal, criar um jogo, criar uma leitura, né? E tem o caráter ocultista das cartas. Tanto é que foram lançados até tarôs por conta desse caráter ocultista de leitura das cartas, com simbolismo de magia cerimonial, de cabala, de alquimia, de astrologia, etc. Porque de alguma forma elas contêm também Marcélia, o tradicional, mas foram criados tarôs com esses focos e com essas visões mais explícitas nas cartas. Então, abre campo, né, para quem quer adquirir esse conhecimento de outros sistemas e da própria questão esotérica com esse, né? Então, essa parte esotérica do tarô, de chegar ao porquê dos acontecimentos e atuar sobre eles e abrir saídas, ter esse poder. Então, o objeto do esoterismo é o quê? É o indivíduo, com S, plenamente sintonizado com o universo, e daí, se você está plenamente sintonizado com o universo, você consegue influir e manipular os acontecimentos. Muita coisa também para estudar e pensar sobre isso. O estudo esotérico do tarô nos permite perceber o funcionamento do universo. O estudo esotérico nos permite penetrar suas relações causais. Então, que o estudo esotérico do tarô nos permite perceber o funcionamento do universo. Como? Penetrar nas relações causais. Então, está falando de relações causais, hein? Jung fala de relações causais. Então, quando você entende o ordenamento do universo, você penetra nas relações causais do universo. Compreensão da causa última da criação. Criação com letra maiúscula. E dela você pode participar de forma não egocêntrica, quando você se integra ao universo. Então, você participa de forma não egocêntrica e limitadora, porque o ego limitaria.
a nossa participação no universo, mas de forma que estará expressando uma tendência universal. Eita, que estudo! Infelizmente, não apresenta bibliografia. Então, esse é o livrinho, Tarô de Marcélia, do Carlos Godo. Não é um livrinho ruim, não. Abre bastante horizonte, né, para estudo. Vamos se preparar para o próximo livro.